Bom dia, você que está nos acompanhando. Vamos iniciar a nossa aula, né? Estamos na Escola Bíblica Dominical e vamos orar a Deus. Eu peço já que você abra sua Bíblia em 1 Pedro. Deixaram aqui também, viu? Você vai tocar aí. Pronto, obrigado. Então, 1 Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao verso 9. Vamos orar para a gente iniciar. Senhor nosso Deus e eterno Pai, muito obrigado pela Tua salvação em Cristo Jesus, ó Deus. Muito obrigado porque o Senhor nos resgatou. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua lei, pelo Teu mandamento, santo, justo e bom. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Muito obrigado, ó Deus, por ser luz, Pai. E estamos diante de Ti, reconhecendo a Tua santidade, a Tua soberania. Reconhecemos os nossos pecados e suplicamos perdão pelos nossos pecados. E suplicamos também, Senhor, que o Senhor fale conosco, que o Senhor possa abrir os nossos corações, esclarecer a nossa mente, nos dar força e vigor ao nosso corpo, saúde espiritual. Não permita, ó Deus, no nome de Jesus, sairmos daqui da mesma maneira que entramos, mas suplicamos, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma leitura responsiva do verso 3 até o verso 9. Eu vou ler os versos ímpares e a igreja os versos pares. Que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Queridos, estamos falando de 1 Pedro, e porque falar sobre essa carta é muito oportuno nos nossos dias. Essa carta ela não é escrita para uma igreja específica, como a carta aos Efésios, aos irmãos em Corinto. Essa é uma carta que é para circular. Então, como a gente vai entender se é uma carta para circular? Há um problema comum nos cristãos naquela região. Então, ela é terapêutica porque, se é um problema comum, e é bem interessante porque essa palavra terapêutica, porque quando você vai para um culto de oração
e cada um se levanta para fazer um pedido, você vai perceber que não é só na sua casa que há desafios. Não é só o seu marido que muitas vezes falta amor. Não é só a sua esposa que muitas vezes não se submete. Não é só seu filho que desobedece. E você vai perceber que todos nós passamos por grandes desafios. Chegamos muitas vezes na igreja abatidos, muitas vezes chegamos na igreja com pouca esperança, chegamos na igreja pensativos, não é mesmo? E queríamos muitas vezes que o nosso cônjuge estivesse ao nosso lado, os nossos filhos em algum lugar estivessem frequentando a igreja. Então os desafios são enormes. Na carta de Pedro, ele escreve aos irmãos na região da Ásia Menor, não há uma perseguição ainda tão forte de morte, mas há uma perseguição cultural. Ou seja, se você se declarasse cristão, a sua família ia te rejeitar. A sua comunidade religiosa da época também ia te rejeitar. Você ia perder os seus melhores amigos. Os desafios começariam dentro da sua própria casa. Você seria rejeitado pelo Estado romano. Ou seja, muito parecido conosco. Você sabia que um dos grandes desafios das pessoas caminharem conosco como igreja reformada no Brasil, bíblica, é porque elas estão tão envolvidas na comunidade religiosa que ela pertence que é difícil ela sair. Esses dias, na internet, falando e dando estudo bíblico para irmãos que ainda estão nessas igrejas. E eles choram, dizem assim, pastor, não há uma igreja bíblica aqui, eu tenho que frequentar essa comunidade religiosa, e eu saio de lá chorando porque a tua palavra não foi ensinada. E simplesmente houve um movimento, ou um movimento de euforia no louvor, nas orações, ou um momento de apenas conexões de comunhão, mas sem o meditar da palavra de Deus. Olha, eu vou dizer, como eu me senti extremamente emocionado em ver irmãos chorando, porque entram na igreja e vivem uma experiência religiosa, mas não percebem Cristo. E muitos desses irmãos, se declararem cristãos, reformados, biblicamente orientados, eles têm que sair de um município para o outro para poder cultuar. E muitas vezes a família não vai deixar, e se deixar, ao voltar, ele é rejeitado. Se ele for sócio com alguém, o sócio vai abandoná-lo. Se ele estiver ensinando música para um grupo de pessoas e souber da nova orientação bíblica, vão abandoná-lo. Ou seja, é uma questão econômica, social, cultural, extremamente desafiadora. Ou seja, há irmãos que estão sofrendo, inclusive eu. O sofrimento é comum e Pedro escreve a esses irmãos que estão sofrendo. Ele já começa a sua carta dizendo Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Ele já poderia se intitular Pedro, o psicólogo, se fosse os nossos dias? Ou será Pedro, o pastor? Ele poderia dizer Pedro, o desbravador, Pedro, o orientador, Pedro, o pescador. Ele poderia se denominar, e aí até com vários títulos até nobres, mas ele se coloca como Pedro, o apóstolo de Cristo. Pedro, o homem enviado para proclamar o Evangelho. Independente do seu sofrimento, em nome de Jesus, que em meio ao sofrimento você seja reconhecido e motivado e inspirado como um homem de Deus que vai ao seu casamento, um homem de Deus que é enviado à sua escola, um homem de Deus que é enviado ao mundo. Antes de mais nada, essa é a nossa identidade. Não é o que fazemos, ou seja,
no dia a dia, seja no mundo corporativo, na área educacional, seja na boleia de um caminhão, seja em qualquer outra parte, o que nos define realmente é sermos enviados por Cristo para a glória de Cristo. E isso muda tudo. Você pode estar longe de casa, lá nos Estados Unidos, mas estará sempre perto do seu lar em Cristo Jesus. Veja que ele começa dizendo, eu sou apóstolo de Cristo e eu quero enviar essa mensagem aos eleitos. E é disruptivo, porque ele poderia dizer assim, eu estou enviando essa mensagem aos homens de bem. Eu estou enviando essa mensagem àqueles que não se cansaram, aos corajosos. Isso seria também nobre. Mas ele já se identifica com aqueles que estão sofrendo e diz assim, vocês são eleitos de Deus. Esse é o ápice do amor de Deus para conosco. Porque se olharmos em Romanos capítulo 9, não tinha feito o bem e o mal para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Quando o povo de Deus fica reclamando, dizendo em Malaquias, ó Senhor, será que o Senhor tem nos amado mesmo? E ele diz, eu amei a Jacó e aborreci de Esaú. Eu vos escolhi. A marca preciosa do amor de Deus é a sua eleição. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Quando somos soberanos sobre e nós temos o livre-arbítrio de escolher entre direita e esquerda, mas lá no Éden perdemos o livre-arbítrio de escolher as coisas por Cristo. O mundo escolhe suas coisas a par de Cristo. Mas nós, eleitos, escolhemos as coisas motivadas por Cristo. Por isso, as boas ações elas não são julgadas pelo resultado. As boas ações devem ser julgadas pelas nossas intenções. Será que foi Cristo que nos moveu até aí? Por isso, Pedro já começa dizendo assim, olha, eu, enviado de Cristo, estou falando com aqueles que foram resgatados e escolhidos antes da fundação do mundo por Cristo. Aos homens que estão dispersos, mas são santificados pelo Espírito Santo, para a obediência, para a separação. É esse o público para o qual Pedro está enviando. Homens que estão sofrendo, mas homens que são profundamente amados por Deus. Profundamente amados por Deus. E essa percepção de pertencimento, ela muda tudo. A percepção de pertencimento muda tudo. Todo mundo suporta uma provação se saber o porquê. Agora, quer deixar alguém estressado, é colocar ele num trabalho que ele não sabe o porquê daquilo. É tanto que eu lembro que você, quando vai pedir para um soldado fazer uma faxina, limpa tudo isso aqui, soldado. Ele vai com a cara meio chateada. Mas se você reunir um grupo de soldados e dizer assim, o nosso esquadrão é o melhor esquadrão de comandos, e nós somos homens corajosos, e para isso, todos nós, vamos agora limpar essa sala. Aí eles vão com todo o gás. Não, agora a gente vai junto. O senso de pertencimento fazendo a mesma coisa. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como é que você está assistindo esse vídeo já. Mas eu quero dizer que você é amado do Senhor e isso muda tudo. Isso não é joguinho de coach, não é palavra positiva, é as Escrituras. Vocês são os eleitos de Deus, amados do Senhor. E Ele sabe que estamos sofrendo, mas Ele vai dizer o motivo de tudo isso. E vamos aprender ao longo dessa exposição. E em meio aos desafios, Ele não começa a carta relatando, depois da apresentação, se você estivesse escrevendo uma carta para o seu filho, filho, aguente firme. No segundo parágrafo, você já ia dizer,
Eu sabia que não era para tu casar com ela. Agora aguenta aí em oração. Filho, aguente firme. Mas eu falei, eu te disse para não viajar para aquele lugar. Fosse morar longe da gente. Ou seja, a gente já iria entrar no segundo parágrafo falando dos problemas, não é verdade? Se estivéssemos escrevendo uma carta, a gente ia dizer, meu filho amado. E depois assim, mas por que tanto tempo você não aparece em casa? É comum. A mãe já ia questionar o apelo para estar junto, ou o pai. Mas Pedro, orientado pelo Espírito Santo, em vez de, no primeiro assunto a tratar, fosse de uma perseguição, ele começa com ações de graças. Ele começa dizendo, bendito, ó Deus e Pai, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, queridos, em meio ao... Já viu aquela música? É de um baiano, eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Eu vou passando pela prova dando glória a Deus. E outra da Cassiane, eu estou citando alguns que até os irmãos nem conhecem, mas assim, está sofrendo louve, está triste louve, e o louvor está chorando, né? Está chorando louve, e o louvor vai libertar, né? Ou seja, é tanto assim, meu filho, começa a louvar, e aí você diz, mãe, louva. Eu vejo que quando o trânsito está começando a ficar pesado, e aí está o presbítero Rafael, que vez outra cruza a cidade lá para a Zona Norte, e se a gente não botar um sonzinho, um louvor, só Deus tem misericórdia. Os pensamentos mais desafiadores querem arrancar a nossa mente, né? Não, bota um louvor aí, filho. Sabe por quê? Em meio ao desafio, o próprio Espírito Santo está nos ensinando. Louve ao Senhor. Bendiga o seu nome. Ele é santo, tremendo em poder, majestoso. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o pão da vida, o Cordeiro de Deus. É Ele que abre o mar. É Ele que caminha conosco em meio à fornalha. É Ele que apenas uma palavra. Quem é esse? Que até o mar e o vento os obedece. Esse é Jesus Cristo. Ele é a nossa bandeira, a nossa provisão, o nosso socorro bem presente em tempo de aflição. Ele é o Cordeiro, Ele é majestoso, mas Ele é também Deus conosco, aquele que se inclina para nós, ouve as nossas orações e diz, vinde. Percebam que quando a gente começa falando das coisas de Deus e de quem é Ele, não há espaço para reclamação. Não há espaço para murmuração. E ele começa dizendo, bendito. É o início de uma declaração de louvor, seja digno de louvor. A bênção não é criada por causa dos sofrimentos. Na verdade, a nossa percepção de gratidão é a percepção de que o Senhor nos ouve e nos guardou e nos separa para Ele mesmo. Por isso, não é um clamar a um Deus hipotético ou a Zeus, porque alguém poderia dizer assim, tá bom, eu estou nessa igreja, eu estou clamando, eu estou nesse segmento religioso, eu estou clamando a Deus. Mas esse Deus, muitas vezes, está tão distante, porque não há um estudo da palavra de Deus, que se você perguntar para alguém que tem uma orientação totalmente a par das Escrituras, como um segmento LGBT, se você perguntar para alguém desse segmento, ele vai dizer assim, não, eu creio em Deus, graças a Deus. Porque realmente a expressão Deus, ou o ser Deus no mundo se perdeu. E é por isso que o próprio Pedro ele diz assim, bendito Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se queremos compreender quem é Deus, devemos olhar para o Filho. Ele, o Filho, é a expressão máxima de Deus.
Nele habitou corporalmente toda a plenitude de Deus. É em Cristo que estão escondidos todos os tesouros de Deus. Ou seja, queridos, falar de Deus a par de Cristo não é o verdadeiro Deus. Pode me dizer. Só que o ensino daqui, ele ainda caminha um pouco mais. Não é, as pessoas quando falam de um Deus abstrato, que no máximo é um homem barbudo, que está lá no meio de uma nuvem, ou alguém que fez a humanidade e deixou ela suas próprias escolhas, mas quando olhamos para as Escrituras, ele é um Deus que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, como vemos em João, capítulo 1. E por isso, não devemos pensar num Cristo, num Deus, a par do seu próprio Filho. Ele é Senhor de tudo e sobre todos. Por isso, se queremos falar de Deus, devemos lembrar do seu Filho, porque se olharmos João capítulo 1, vamos abrir como o Evangelho de João. João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verso 2. Ele estava no princípio com Deus. Verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Queridos, esse é o nosso Cristo, a palavra encarnada. Veja, ele cria todas as coisas, mas ele também sustenta todas as coisas. Veja Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1, verso 1. Por isso que não podemos pensar Deus a par de Jesus Cristo. Veja o que diz Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2 e 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Pode ir. Queridos, não há como pensar Deus à parte de Cristo. E se você quer começar a evangelizar alguém, você tem que se encher de Cristo. E aí, em meio às lutas, bendito seja o nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos de nós no evangelismo, voltemos agora a 1 Pedro, é só folhear, passando Tiago, 1 Pedro. Quantos de nós, conversando, a pessoa diz assim, eu creio em Deus, mas nesse da Bíblia não. Mas quem é o Deus da palavra? É Cristo. Eu creio em Deus, mas esse que vocês falam pessoal que veio entre nós? Ou seja, amados irmãos, se apegar em qualquer Deus que não é expresso na Escritura, viva, com a palavra encarnada que é Cristo, é uma declaração, uma ação de graças vazia. É por isso que o culto ecumênico ele é tão vazio. Se você já foi, parece uma reunião social. Porque todo mundo acredita num Deus. Mas poucos acreditam no seu Filho encarnado.
porque quando você acredita no Filho encarnado, você deve responder em obediência. Bendito seja, abra o verso 3 de 1 Pedro. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos todos aí? Que segundo a sua muita misericórdia, olha o que ele vai dizer agora, o que motivou a Deus foi a sua muita misericórdia. O que motiva a Deus a nos alcançar não são as nossas obras, não são os nossos desejos, não é por causa da nossa linhagem familiar, não é porque crescemos na igreja. O que move a Deus a alcançar os seus é a sua misericórdia. Não é nem fruto de, e aqui no original, não é nem fruto de um pensamento. Aqui em outras traduções é entranhas, as vísceras. Ou seja, a área mais profunda do ser de Deus é que toma a decisão de nos amar. Imagina isso, gente. É muito mais do que eu posso imaginar. E aí a gente vai perceber que, ao longo do texto, vai dizer, é indizível. Eu não tenho como expressar. Mas o que levou Deus a nos amar não foi um esforço cognitivo dele baseado nas nossas ações, mas foi movido pelas entranhas da sua misericórdia. Porque ele é bom. Aqui é o cumprimento do Salmo 23. Quando ele é o nosso pastor e nada nos faltará, ele é o provedor de todas as coisas, mas mesmo que falte e andemos pelo vale da sombra da morte, ele diz no final, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me cercarão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por todo sempre. Aleluia. Queridos, é essa misericórdia que nos acompanha. Voltemos ao verso 3. Que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Essa regeneração aqui é a primeira vez que aparece no grego. Dizem que até o Pedro ele inventa essa palavra e depois ela é colocada dentro do vocabulário grego. Isso aqui não é uma transformação de alguém que pega um barro, está fazendo lá um vaso e o vaso não ficou tão bom e ele amassa de novo e tenta fazer de outro jeito. Na verdade, aqui é a expressão de nascer de novo. É mudança. Se fossem nossos dias e a ciência estivesse tão avançada na época de Jesus, se a época de Jesus tivesse a medicina que a gente tem hoje, Pedro ia utilizar que a misericórdia de Deus transformou o nosso DNA. Não foi só uma mudança de comportamento, não foi só uma melhora. Mas você sabia que muitos que participam de outras comunidades religiosas acreditam que Deus ele só nos pegou e deu uma melhorada. É tanto que nessas comunidades eu não posso nem dizer que eu sou pecador. Não, não fale isso não. A gente já é santo e a gente não é pecador mais. Verdade. A gente comete alguns deslizes. Quem está me acompanhando sabe quem é dessa comunidade que só tem santo. Mas aqui Pedro está dizendo que Deus não só nos melhorou, Deus mudou o nosso DNA. Agora eu sou livre para escolher a Ele. Hoje eu sou livre, eu não sou mais escravo do pecado. E veja bem, muitas pessoas começam o ano dizendo assim, eu não vou mais beber, não vou mais fumar, nem vou tomar cachaça. Olha, você vai virar igual um pet, porque o pet tudo não faz isso, né? Não bebe, não fuma e acha que é uma pessoa melhor. Ele está no nível de pet.
E e o mundo aí fora faz tantas promessas e não conseguem cumprir. E aí pergunta, como é que você consegue? Eu digo, eu não sei, querido, é porque Cristo mudou meu DNA. E agora não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que vivo hoje, vivo pela fé naquele que me amou. E a si mesmo se entregou por mim. Como em Coríntios. Ou seja, o que motivou o Senhor nos escolher é a sua misericórdia, no antro mais íntimo de Deus, mudando o nosso ser mais íntimo, trazendo a nós uma nova vida, uma nova criatura, esquecendo das coisas que para trás ficaram e seguindo para as que estão diante de mim, e completando aquilo que vemos em Coríntios, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Tudo. Bem, entendendo que, voltando ao verso 3, estamos entendendo que a misericórdia, que essa regeneração aqui não é simplesmente um aperfeiçoamento superficial, mas é uma mudança de identidade e de DNA espiritual. E essa regeneração, ela tem um objetivo, para uma viva esperança. Não há como ter esperança se não tiver um coração transformado e regenerado pelo próprio Espírito Santo de Deus. É por isso que a esperança do mundo ela é vazia, ela é baseada na política, por exemplo. Estamos tendo agora uma marcha com o deputado Nicolas saindo de Minas Gerais até Brasília. Mas o que a gente percebe é que na hora que o bicho pega, quem tem dinheiro vai para fora do Brasil. E quem conhece juiz continua livre. Mas quem não tem isso, está preso. Não quero desmotivar ninguém. É porque estamos vivendo numa época, e 2026 será, que vamos depositar nossa esperança em políticos novamente. De que Deus tenha misericórdia da sua igreja. E é por isso que muitas vezes ele levanta príncipes que perseguem a igreja para mostrar a idolatria da própria igreja. Colocamos a nossa esperança até nas nossas próprias decisões. Não, eu creio que é isso. Comigo não é diferente. Eu tomei a decisão, pastor, eu sou salvo. Eu aceitei Jesus, não é verdade? Agora, na nossa caminhada, eu não quero ser injusto com ninguém, mas a gente tem exemplo de grandes mulheres de Deus aqui na nossa igreja, não é verdade? Você já vê a sua cabeça. Então imagine uma grande mulher de Deus que já foi em eventos da UPA, já foi chamada de adolescente, né? A gente tem esses exemplos aqui dentro da igreja. E quando eu lembro dessas irmãs, eu lembro com amor. Eu lembro da minha avó, que muitas vezes já teve problema no fêmur por sentar em bancos como esse, já perto dos 90 e não está acolchoado. Eu não estou fazendo nenhuma crítica ao nosso conselho, não. Mas vai chegar tempo que até sentar nesse banco, é bom a gente ter um... Aí minha avó ia, via eu pregar, quando chegava passava um mês com uma cabeça do fêmur inflamada, porque ficava muito tempo sentada. Então, uma mulher de Deus e tudo. Só que ela está com Alzheimer. E ela cozinha, faz as coisas em casa. E ontem mandaram um vídeo para mim dos netos, dos bisnetos, dizendo, vovó esqueceu de mim, aí rindo, vovó esqueceu também de mim. E esses dias, e ontem ela acordou pedindo as velas. Vamos para a missa. Ela esqueceu do momento que se converteu e lembra do momento que ela era apenas católica. E como me doeu aquilo. Aquela irmã ativa, fervorosa na igreja, esqueceu o momento que ela disse, Senhor, estou aqui para ti. E estamos convivendo com minha avó, como se ela tivesse ainda seus 20 e poucos anos,
e extremamente católica e beata. Como é que eu posso dizer que a salvação, queridos, é apenas um esforço cognitivo? Porque mesmo que ela não se lembre que um dia confessou a Jesus, há uma viva esperança, porque Ele não só mudou essa mente que se vai, mas nosso próprio DNA espiritual. Nós somos dele e Ele é nosso, e essa é a nossa garantia. Queridos, quando olhamos para esse texto, temos a viva esperança, porque a decisão é dele, e é Ele que nos guarda e nos nutre. E mesmo que você perceba um ente querido, esquecendo de todo o avivamento, e de todo o gozo e alegria, de todos os congressos, e no final da sua vida, não lembre nem mais de você, saiba que quem garante a nossa salvação, e quem selou, é o próprio Espírito Santo de Deus. E veja que mesmo a esse sofrimento, há pessoas que dizem, não, eu não quero mais isso, eu não quero mais esse Deus, eu não quero mais esse cristianismo, num surto psicótico, não lembra mais quem é o marido, e sai vivendo alucinações. Eu quero dizer, mesmo que você veja a sua mente pregando peças, eu quero dizer que o Senhor te ama, e não foi por causa das tuas ações, mas por causa das entranhas de Cristo que nos guarda para Ele. É mediante a ressurreição de Cristo dos mortos. É esse poder que habita em nós. Veja o verso 3. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Veja, ele não aponta que a nossa esperança está nos nossos atos, a nossa esperança está na nossa mente, no nosso convívio. A nossa esperança é porque Ele vive, e se Ele vive, temor não há. Oh, queridos, porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Ou seja, a ressurreição de Cristo muda tudo. E é por isso que muitas igrejas presbiterianas há uma cruz vazia, para mostrar que apesar do sofrimento, quando olhamos para a cruz, ela está vazia, porque Ele vive, temor não há. Certamente, se a nossa esperança estiver apoiada apenas nessa vida, seremos os mais miseráveis de todos os homens. Pois se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Mas verdadeiramente Cristo ressuscitou. E se Ele ressuscitou, certamente ressuscitaremos com Ele. Aleluia. Aleluia. Eu estava meditando nessa palavra ontem, e meu pai, tá bom, para de chorar, o que está acontecendo? Eu disse, não, eu estou lembrando de vovó. E eu estou lembrando que, graças a Deus que estamos tendo a compreensão que não é o que ela fala hoje garante a salvação. É o que Cristo fez ontem, para toda a eternidade. Aleluia. Queridos, verso 4, ele nos chama para uma herança incorruptível. E o que é que significa isso? É que essa herança ela não se destrói. E para a perspectiva grega clássica é muito fácil, porque tudo se destrói, tudo enferruja, tudo se acaba, o corpo envelhece, não há nada que dure para todo sempre. Mas Pedro diz, guiado pelo Espírito Santo de Deus, que aquilo que o Senhor nos deu é incorruptível. Mesmo que o nosso corpo se destrua, envelheça, o Espírito de Deus renova o nosso próprio espírito e brilhamos como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quando você olhar para a sua mão, já toda pintadinha, a minha já chegou às primeiras aqui. Lembre-se que dentro desse corpo há um espírito que brilha para o louvor da glória de Deus. É incorruptível. E se não bastasse para falar da incorruptibilidade,
ela é também sem mácula. A ideia aí de sem mácula é sem culpa, literalmente. Ou seja, sabe por quê? Porque quando somos alcançados por essa graça, o próprio diabo quer dizer, mas você passou 30 anos na igreja tal, mas você passou 40 anos distante de Deus. E quando chega, mas você perdeu sua vida. Eu não perdi minha vida. É o Senhor que escreveu a minha história. E esse é o tempo perfeito. Nesse tempo perfeito, Ele se revelou a mim. E quando eu olho para trás, eu olho sem culpa, porque foi Ele que me resgatou. E Ele não levará em conta o tempo da ignorância, mas vai utilizar esse tempo para gerar em mim empatia e olhar para o pecador, não como se estivesse altivo, ou melhor, ou porque estamos aqui por causa de um esforço cognitivo, de maneira alguma. Vamos olhar para esse povo com amor, dizendo, Senhor, muda esses corações, no nome de Jesus, resgata o meu filho, a minha filha, muda o coração do meu sogro e da minha sogra, no nome de Jesus. Você está hoje sentado aqui e isso é um milagre de Deus. Ele te conhece no íntimo. Sabe que você não é aquela pessoa que seria a melhor convivência. Mas mesmo assim Ele te ama. Quem quer nos acusar é o diabo, dizendo que a gente não é capaz, nos enchendo de culpa. Mas quem tentará contra os eleitos do Senhor? Quem tentará? Quem pode, ó Deus, existir? Queridos, abra aí em Romanos, capítulo 11. Quando olhamos essas verdades, devemos lembrar de Romanos capítulo 11, verso 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. 34. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Mas, queridos, é sem culpa, é leve. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não deixe o diabo pregar peça na sua mente. Você é do Senhor e Ele é seu. Da mesma forma que é no verso 4, a herança é incorruptível, é sem mácula ou sem culpa, imarcessível. Ou seja, ela não murcha. Literalmente, a raiz dessa palavra, imarcessível, vem de uma flor que floresce, enquanto todas estão desaparecendo, ela continua resistindo. Ou seja, a nossa resistência não é como apenas um cavalo que não quer ir, ou um burro que está parado. A nossa resistência é comparada aqui como uma flor, que apesar da relva murchar ou da flor cair, ela permanece brilhando, trazendo vida, sabor e beleza onde está inserida. Ou seja, a nossa resistência, irmãos, não é feito a Ucrânia, que a gente fala assim, a Ucrânia está resistindo, e quando a gente vê o país, né? E quando a gente vê as fotos, vê só os frangalhos, tudo destruído. Eles dizem, meu Deus, isso é resistência? Não.
Quando ele coloca aqui que é inacessível, que resistimos, mas resistimos trazendo beleza onde estamos inseridos. Ao ponto de as pessoas chegarem assim e falarem assim, meu Deus, mas eu falo tanta coisa ruim para essa mulher e ela olha com tanta ternura, o que é que está acontecendo? Aí depois você fala assim, amor, me perdoa. Ou depois, amor, tu sabe como eu sou, me perdoa. Que Deus nos faça ver a flor que está dentro de cada um de nós. É muito comum você chegar na igreja 10 dias na hora. Aí um dia você chega atrasado, ó, olha o horário. Não estou dizendo que você deve ser chamado, mas é comum a gente pontuar sempre as falhas e não perceber que há uma rosa dentro de casa. Há um tesouro que são os nossos filhos. Por isso, essa resistência, esse tesouro, verso 4, ele é incorruptível, é sem culpa, é imacessível, ou seja, ele permanece trazendo beleza e reservada nos céus para vós outros, que sois guardados, verso 5, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Tudo isso acontece, amados irmãos, e a garantia de tudo isso é o próprio poder de Deus. Aqui somos agentes da passiva, somos protegidos pelo seu amor, somos guardados pela sua misericórdia, somos santificados pela sua palavra, somos encorajados pelo seu poder, enviados ao mundo. E qual é a garantia do sucesso e do resultado? Não somos nós, mas o poder que age em nós, apesar de nós, porque Cristo em vós, a esperança da glória. Quando olhamos tudo isso, Senhor, é na força do teu poder. É tanto que na despedida da Igreja Presbiteriana do Botafogo e da Igreja Presbiteriana de Pontezinha, o pastor sempre se despede da igreja falando, ide. Ide, sede fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com uma alegria. E a igreja responde, no poder do Espírito Santo. Aleluia. É isso que nos move. Sabe? Nós somos templos do Espírito Santo. Templos. Ele habita em nós. E aí o tempo muitas vezes nos prega uma peça. Se eu perguntar assim, você tem medo de quê? Você tem medo de quê? Não, alguém tem medo de alguma coisa. Aí como eu jovem, né, querendo ser o primeiro, eu tenho medo de altura. Aí o outro, não, eu tenho medo do escuro, porque você quer falar, ser o primeiro a dizer que tem medo. Aí disse, eu vou pregar essa peça com meu pai. Disse, pai, o senhor tem medo de quê? Vamos ver quanto tempo ele demora para responder. O senhor tem medo de quê? Ele disse, de nada. Eu disse, peraí, pai, vai brincar com a brincadeira? Disse, Cristo se move em nós. Disse, sabe quem assistiu aquele desenho que tinha um grupo que sempre queria sair de um mundo e não conseguia sair, e sempre encontrava um sábio pequenininho assim, Caverna do Dragão. O pessoal querendo sempre se libertar, e quando estava quase saindo, perguntava a esse sábio, e ele dizia, meu Deus. Queridos, a nossa garantia não está nem nesses sábios que não sabem a saída do mundo. Porque quando todo mundo encontrava esse mestre dos magos, disse, não, agora ele vai dizer a saída. Nós temos o mestre de todos os mestres, o general dos generais, e não passamos tempo orando, dizendo, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Qual é a tua vontade para a minha vida, para o meu relacionamento? Porque a minha força vem de ti, reservada dos céus. Você pode perder o emprego, você pode
perder a esposa, o marido. Você pode... E aqui veja que Pedro está escrevendo para alguém que já perdeu o marido, já perdeu a esposa. Alguns perderam o convívio familiar. Outros perderam seus filhos por se posicionar. Mas mesmo que tudo se vá, até mesmo a consciência. No caso da minha avó, de mais de 90 anos. A nossa salvação está guardada pelo poder de Deus. Aleluia. Não é verdade? A gente não pensa nessas coisas até você... Você não pensa como o diagnóstico do câncer é desafiador até alguém muito íntimo. Você não pensa como... agora que os filhos cresceram, ufa... E cresceram sem doença e tudo. Aí vem um netinho que passa 2 meses no hospital e diz, meu Deus, de novo a preocupação. Ou seja, ela é cíclica. Porque realmente, se a gente deixar, a ansiedade acaba guardando o nosso coração. E se você acha desafiador levar o seu filho, pense quando for para levar o neto. E que você vai querer fazer alguma coisa, mas a sua filha vai dizer, não, mãe, é desse jeito. Diz, ai, meu Deus, é desse jeito. E você fica doidinha para poder... Marli que o diga ali com a Natália. Está lá chorando a Sofia. Faz isso, diz a Marli. A Natália, não, agora é diferente. Diferente o quê? É criança do mesmo jeito. E os desafios continuam. Ou seja, queridos, mesmo que os desafios mudem, mas o nosso Deus não mudará. A erva murcha, as folhas caem, mas a palavra do Senhor permanece para todo sempre. Esta é a fonte, o poder de Deus, e o instrumento é mediante a fé. Ou seja, não há nada que vem de nós que possa garantir a nossa própria sobrevivência. Veja, o próprio verso 5 diz que somos guardados por esse poder, e qual é o instrumento? É mediante a fé. E qual a finalidade? Para a vossa salvação. As pessoas, quando entram aqui, nós louvamos a Deus, porque Ele é Deus. Mas eu vou dizer para você, Ele sem você continua sendo Deus. Mas Ele é tão gracioso que a gente nós entramos na presença dEle, cultuamos a Ele, e os mais beneficiados desse relacionamento somos nós. É um presente. Você diz, meu Deus, isso é um presente. Não há como a gente dizer assim, Senhor, Deus é que sabe quando a gente segura uma criança pela primeira vez, assim, Senhor, por mais que eu tenha planejado tudo isso, eu não imaginaria que esse sorriso ia rasgar tanto o meu coração. O que fazer? A não ser dizer, o Senhor é bom, e a sua fidelidade dura de geração em geração. Como vemos no final do Salmo 100. Celebremos com Ele com uma alegria. Verso 6. Nisto exultai. Veja, nisto, ou tudo que acabou de apresentado, é essa nossa alegria, nossa esperança. A nossa esperança não está na solução dos nossos problemas econômicos, nos nossos problemas de relacionamento. A nossa esperança não está na solução do problema do seu carro, onde você mora, se sua sogra lhe aceita, ou se seu marido te ama. A nossa solução não parte disso. A nossa solução parte de que somos eleitos, santos, separados por Deus. Ele derrama sobre nós uma herança incorruptível, inacessível, sem culpa, guardada pelo próprio Deus, no poder de Deus, que transformou a nossa vida e não só aperfeiçoou. É uma mudança drástica. Aquele que está em Cristo, totalmente mudado, tudo se fez novo. É se apropriando disso pela fé que eu digo, nisto eu me exulto. Não é no cenário econômico, é no meu Deus. E aí, essa exultação começa no verso 6, embora no presente, por breve tempo. E aí é breve
porque se comparar com a eternidade, breve tempo. Você já pensou como a gente perde essa noção de tempo? E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai ficando até mais apurado. Eu lembro que na quinta série, era a quinta série porque eu estava aprendendo a ler, todo mundo abria suas lancheiras, né? Eu disse, nossa, aí todo mundo levava a lancheira, botava um paninho. Eu não sei se você está assistindo, mas assim, eu sou da década de 80, então tem um negócio de levar a lancheira, né? Hoje, na escola pública também, era uma escola privada, mas a gente não tinha cantina, era lancheira. E aí, mostrava quem tinha condições econômicas, se abrisse a lancheira e fizesse, tss, eita, trouxe refrigerante, nossa. E quando abria, a pessoa estava dizendo assim, meu pai botou suco, é mais saudável. Como se você quisesse, veja, botou suco que é mais saudável, como se a gente fosse superior ao outro, né, que trouxe refrigerante. E aí, meu irmão, eu levava aquelas creme cracker, só a graça ali. Eu disse, Senhor. Aí minha oração com 5 anos, Papai do céu, me dá a oportunidade. Eu não estou aguentando mais. Eu quero biscoito recheado. Queridos, hoje em dia, você com seus 40, acha que seu problema é um biscoito recheado de um menino de 5 anos de idade. Eu não estou aguentando mais esse tempo. Isso foi para comparar que o nosso sofrimento é breve e momentâneo, comparado ao que será revelado para nós. Eu digo, Senhor, me faz compreender os teus tempos, para que eu tenha um coração sábio. Era assim que o salmista dizia. Nisto exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ao mesmo tempo que exultamos, Pedro deixa muito claro, guiado pelo Espírito Santo, e reconhece que estamos sofrendo. Ou seja, nós não estamos aqui como alienados. Ninguém sofre, ninguém sofre, ninguém sofre. Não. Não estou chamando você para uma alienação. Por isso, quando você for admoestar alguém, falar para o seu filho, filho, isso não é sofrimento nenhum. Se compadeça e chegue à altura dele. Por exemplo, se hoje eu estivesse falando para o Jonas, de 5 anos, assim, Jonas, eu sei disso, filho. Nós vamos orar e Deus há de enviar o biscoito recheado. Mas se Ele não enviar, Ele continua sendo Deus. Se compadeça de quem sofre. Não olhe com desprezo. Muitas vezes, quando tem um relacionamento, aí uma irmã mais velha da igreja, já sei, é a crise dos 10 anos. Como se você fosse É chegar e dizer assim, filha, os 10 anos me marcaram, mas eu tenho as marcas de Cristo em mim. E essas cicatrizes revelam a minha fraqueza, mas também a força do meu Deus. Sim. Que também cresci comendo cuscuz, e hoje é fitness. Você vê o preço da fuba hoje, ou da milharina, eu disse, meu Deus, isso aqui era centavos, agora... Eu disse, não, porque agora é a comida dos marombeiros, é cuscuz com ovo, né? Aí você vê como as coisas mudam. Mas, queridos, ou seja, se compadecendo das nossas tristezas, de novo, verso, nisto exultai, verso 6, contristados por várias provações, ou seja, se compadecendo com o próximo, verso 7, para que, uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em glória, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem, veja, todo esse sofrimento revela Cristo,
a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultai com uma alegria indizível e cheia de glória, por fim, obtendo, verso 9, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Ah, queridos, quando a gente diz assim, eu fui salvo por Jesus, a gente tem que lembrar de tudo isso que foi exposto. Eu fui salvo por Jesus porque antes da fundação do mundo, Ele me escolheu. Depois, Ele me predestinou, justificou e glorificou. E tudo por Ele e para Ele. Oh, Deus maravilhoso. E como respondemos, fazendo as considerações finais? Voltando, estamos vivendo um momento desafiador aí fora. E vamos viver um 2026 de muitos ídolos que se levantarão. Mas se apegue na verdadeira esperança, que é Cristo. Você pode estar muito cansado por vários motivos, mas saiba, ele é breve e vai passar. Aguente firme. Você pode estar desapontado com alguém, mas creia no Senhor que governa os corações. Por fim, eu sei que não é fácil, sofremos, mas uma coisa é certa: se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Abaixe a cabeça e vamos orar. Querido Deus, amado de nossas almas, o Deus Todo-Poderoso, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que estava com Deus, aquele que é Deus, aquele que criou todas as coisas, tudo se fez por intermédio da Tua palavra, aquele que sustenta todas as coisas pela força do Seu poder, aquele que é a nossa bandeira, aquele que é a nossa provisão, aquele que é o Deus conosco, aquele que luta as nossas batalhas. Senhor, em meio a tantas vozes de 2026, preserva o nosso casamento, a nossa família. Ô Senhor, derrama sobre essa irmã e esposa a submissão que vem do alto, reconhecendo que isso é para o Senhor e não para homens. Derrama sobre os homens dessa igreja, os maridos, que aprendam contigo, ó Jesus Cristo, a amar a sua esposa. Que o relacionamento dos casais dessa igreja seja o evangelho vivo e autêntico pregado dentro de casa por meio do relacionamento. Pai, cuida dos nossos idosos que passam por debilidade, passam por problemas de locomoção, que sofrem de dores crônicas, ó Deus. Pai, dá um dia sem dor, dá um momento de refrigério, em nome de Jesus. Não porque nós merecemos, mas porque o Senhor é misericordioso. Pai, dá àqueles que estão acompanhando os seus idosos mais senios, que estão esquecendo dos seus próprios filhos. Dá a esses acompanhantes o discernimento e a convicção que o Senhor salva almas e não cabeças ou mentes. No nome de Jesus, nos guarda no poder do Teu Espírito. Muito obrigado, ó Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui. Nos dá, ó Pai, um almoço abençoado, reconhecendo que o Senhor é provedor de todas as coisas. Revigora-nos para o louvor da Tua graça e que possamos ser enviados ao mundo, pregar o Evangelho com ousadia e coragem, no poder do Espírito Santo. Rogamos isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, vão em paz e que Deus renove suas forças para o louvor da sua glória.